Quando a gente está falando em adulteração, acréscimo e interpolações dentro da Bíblia, para além de pensarmos nas mais variadas cópias que existem para cada texto que compõe o chamado Novo Testamento, a gente precisa lembrar também de um outro personagem que é de suma importância para entender esse processo de alterações, remodelações, intervenções no texto, que é o tradutor. As traduções também podem produzir um distanciamento, um descolamento, primeiro, do que o texto estava se propondo a falar originalmente, mas também demonstra que essa chamada Bíblia Sagrada, na verdade, está tendo o tempo todo intervenções humanas. E esse é o caso, por exemplo, de 1 Coríntios 9:5, que nós vamos conversar sobre ele hoje. 1 Coríntios 9:5 narra um episódio muito interessante dentro das cartas paulinas. É um Paulo que reclama, que parece bastante descontente com o fato de que Pedro ou Cefas e outros discípulos estão levando mulheres em viagem, e ele se indaga por que ele não pode fazer o mesmo. Mas o detalhe aí, e que eu quero chamar a atenção de vocês da intervenção do tradutor, é quando Paulo se refere, se reporta a essas mulheres. As Bíblias, de modo geral, como eu estou projetando em tela, traduzem como esposa crente ou esposa cristã. Só que, como eu quero mostrar para vocês, esse termo esposa crente ou esposa cristã é uma intervenção completamente grosseira, um acréscimo do qual as traduções estão produzindo e que estão ausentes no texto em grego. Percebam, olhem aí em tela como ficaria a passagem. Reparem que em grego a gente vê que a expressão utilizada é adelphoi gnaica. E Paulo emprega essa palavra duas vezes. Uma para se reportar às mulheres e outra para se reportar aos discípulos, aos membros que levam também as mulheres em viagem. Então, que seria aí no contexto irmãos do Senhor, adelphoi tu Kyrio. Então, aparece ela para se reportar às mulheres e aparece para se reportar aos homens. Mas, ora, quando a gente olha a tradução para os homens, o termo adelphoi é traduzido na sua correspondência como irmão. Mas para a mulher, a tradução para adelphoi fica sempre com esse cristã, esse crente aí no meio. Mas a palavra adelphoi em nada dialoga com o termo crente ou o termo cristão. Não há uma correspondência. As possibilidades são essas daí que vocês estão agora vendo. Ou seja, adelphoi está sempre no sentido de irmão, fraterno, duplo, gêmeo, parente, próximo, semelhante, análogo, mas nada que corresponda à palavra crente ou cristão. E a palavra gnaica, a gente vê que corresponde à palavra mulher, esposa, mulher mortal em oposição à deusa. Então, o termo esposa até que é possível, mas esse crente cristão é uma completa intervenção. Então, como a gente entender
essa mudança que o tradutor provoca aí nessa passagem, nesse passo. Para isso, a gente vai olhar as notas de rodapé. Eu aprendi ao longo aí da minha andança, né, ao longo do processo de produção da minha dissertação, do meu doutorado, da minha monografia, com o meu querido e grande orientador André Chevitarese, que quando você vê uma nota de rodapé nessas traduções, você automaticamente precisa colocar os 2 pés atrás. Porque é alerta de desconfiança total. Tem algum problema e não é um problema qualquer. É um grande problema. Olhem aí a nota da Bíblia da Ave Maria. Eu peguei ela porque foi uma das Bíblias consultadas aqui para o estudo e também porque ela ajuda a resolver essas questões aí aparentes. A nota diz: mulher irmã, isto é, mulher cristã. Mulheres cristãs acompanhavam os apóstolos, ajudando-os principalmente nas coisas materiais, como Jesus em Lucas 8, 1-3. São Paulo era celibatário, como ele mesmo declarou pouco antes, em 1 Coríntios 7:7. Ora, então o problema da expressão adelphoi gnaica parece ser os impactos que o tradutor, os tradutores sentiram com relação ao status do Paulo, se Paulo seria ou não casado, que aliás é uma questão que eu recebo bastante, e com o papel das mulheres nas primeiras comunidades cristãs, mais especificamente o papel delas, o cargo, as funções que elas ocupavam com relação aos homens. Então a gente vê que a interpolação feita pelos tradutores vai diretamente ao encontro de uma questão do papel das mulheres no interior das primeiras comunidades cristãs. E mais do que isso, como isso impactará o leitor hoje, no século XXI. Logo, essa é uma interpolação ou um tipo de interpolação que em nada tem a ver com as primeiras comunidades, mas com o século XXI, demonstrando que esse texto ainda hoje é fruto de constantes remodelações, acréscimos, intervenções humanas. E esse é o grande barato de você olhar metodologicamente para a Bíblia como uma literatura, como um conjunto de textos que são produções humanas. Mostrar que esse texto é vivo e que está o tempo todo sofrendo revisões, acréscimos, interpolações, a partir de incômodos, desconfortos de pessoas que, ao lerem o texto, vão lá livremente e intervêm. Daí, insisto, esse é o problema da gente encarar o texto como uma não literatura, a própria palavra de Deus. Do ponto de vista histórico ou inerrante, esses termos, esses conceitos não se aplicam, simplesmente não funcionam. Por quê? São verdadeiros véus em nossos olhos que nos impedem de enxergar todos esses emaranhados de intervenções, revisões que estão acontecendo por diferentes agentes. Aconteceram no passado e ainda hoje se fazem presentes. E talvez esse seja o diferencial do diálogo que a história com outras disciplinas podem provocar a você que está aí me acompanhando para ter uma outra leitura, uma outra visão sobre
esse texto, ou melhor, esses textos que a gente chama de Bíblia. Entender que esse cristianismo ou esses cristianismos estão em constante espaço de debate, num lugar onde há uma idealização ou um modelo de cristianismo está sendo proposto toda vez que um copista, um tradutor, intervém e altera, provoca acréscimos nesses textos. Bem, galera, era isso. Continuem acompanhando o canal. Quem não está inscrito, se inscreva, deixe um like e cogite a possibilidade de se tornar membro do canal.